Sejam muito bem-vindos a mais um Empreenda SC Cast. Muito obrigado pela sua audiência e desde já quero te convidar, claro, a se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar essa história massa que a gente vai contar aqui hoje em mais um episódio. Nosso canal repleto, recheado aí de histórias boas para você se inspirar, para você se conectar. Lembrando sempre que no empreendasc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo e como sempre aqui nessa mesa, muito conhecimento, relacionamento e propósito, né, galera? A gente está recebendo hoje aqui os pais do bebê alemão. E eu chamo assim porque foi a forma como o mundo conheceu vocês, né? Eu acho que a viralização aconteceu nesse vídeo, né? Exatamente. Então a Jennifer Milbrat Stanzak e o Clayton Stanzak, eles são empreendedores do marketing digital. A Jennifer atua como influencer, né? Sim. E não só como influencer, mas como uma ativista até em alguns casos, né? É verdade. Né? E o Clayton é proprietário também de uma loja digital, uma loja de automação Isso, industrial. era uma loja física, a CE Automação, né? Que agora migrei também para um escritório residencial e tô pegando essa tocada junto com a minha esposa do âmbito digital. Massa demais. Sejam bem-vindos, obrigado por aceitar. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Legal, cara. Quando a gente fala de empreender no digital, tem muito mito, muita história, né? Mas no fundo é uma profissão como outra qualquer que exige muito comprometimento, eu imagino. Vamos começar por aí, Jennifer. Como é que é essa vida de influencer? Como é que foi viralizar? Isso aconteceu por acaso? Foi fruto de um trabalho? Então, eu acredito que tudo tem que ter muito amor, né? Eu crio vídeo para a internet, que eu comecei a criar com mais fluência desde 2022. E sempre foi algo que eu fiz com muito amor. Nunca foi algo esperando... Claro que a gente espera viralizar, porque a gente espera poder viver disso. Mas sempre foi com muito amor e carinho. Ele até falava assim, Jennifer, tu tá ali de novo e não tá dando nada e não tá indo. Não, mas eu gosto, eu vou fazer. Publicitária, né? É isso, eu sou formada em publicidade e propaganda. Então eu já trabalhava como CLT na área de marketing, né? Quando eu comecei a criar conteúdo foi porque eu era marketing numa empresa onde era eu sozinha no marketing, não tinha ninguém. Então se sentia aquela necessidade de ter conteúdo para rede social e eu trazia as coisas para gravar em casa com eles, que era uma empresa de pijamas. Então eu criava conteúdo para empresa. E ali... Eu sou meio assim nos meus negócios também. Eu faço um monte de conteúdo para as minhas empresas. Mas começou assim dessa forma. E aí eu fui estudando. Aí, tipo, um pouquinho de edição, né? No CapCut. E aí tu vai pegando mais de roteirização. E o Clayton já era ator naquela época? Aí ele fazia... Era não, bem ele, tímido, às bem vezes travado. ele ia, mas era assim meio difícil, tá? Só de arrasto. Só de arrasto, assim. Era uma luta. E foi ali começando. Eu continuei. Nisso, eu saí desse emprego, né? Fui para outro emprego como CLT, também trabalhando na área de marketing. Né? E eu amava aquilo, então eu não estava mais fazendo para a empresa. Nesse período eu engravidei e eu comecei a criar conteúdo mais focado em maternidade, como era a minha segunda viagem como mãe, né? Falando um pouco sobre já era gestação. o segundo filho e tal. Isso, era o segundo filho. Hoje tem muita gente que vive justamente desse mercado da influência, compartilhando seu dia a dia, dando ideias e tal. Acho que isso é bacana também, né? Porque no fundo também ajuda as pessoas, né? Claro. Falando da experiência como mãe e tal, né? Isso, aí eu ia... A minha esposa é meio assim também, ela tá tamo indo pra segunda gestação. Sim. E aí ela também compartilha algumas coisas, porque tem um monte de gente que tem um monte de dúvida, né? Claro, falando sobre isso também, como eu tive um parto normal, eu queria novamente um parto normal, então eu ia... Só que assim, aquilo não saía do lugar, entendeu? Eu fazia muito por amor, mas a coisa não fluía. Não fluía, assim, tipo, era... Nisso eu peguei licença maternidade, né, na empresa. E nessa época CLT. o Clayton lá na empresa peleando na loja. Na verdade, ele abriu a loja em 2023, né? E foi o ano que eu descobri, ele decidiu abrir a loja e eu engravidei. E tanto que o ano de 2023 eu tava gestante e quem bancava a casa era o meu CLT. Porque primeiro ano de empresa, sabe como é que é? Só injetava. Era o caixa só para colocar na empresa para começar a ter outra atividade. Né? Claro. E, tipo, investido as economias para poder fazer estoque. E aí o meu CLT ia mantendo. E aí o coração ficava naquela, tipo, olha, eu quero poder ficar... Eu não queria deixar meu filho o dia todo na creche para voltar a trabalhar, mas ao mesmo tempo precisava, ok. Nisso, no final do ano, ali, final de 2023, o Castiel já era nascido. Eu fiz foi uma das primeiras... Castiel é o mais novo. É o caçulinha, é o bebê alemão, né? Bebê alemão, Eu boa. fiz um vídeo sobre meu bebê não tem berço. E esse vídeo bateu tipo 1 milhão e pouco. Nisso eu saí de 8 mil seguidores para 16, né? Nesse momento. Meu bebê não tem berço. Esse eu não me lembro de ter visto. O que era o mote do vídeo? É porque meu bebê não tem berço, porque nosso primeiro filho, a gente tinha o berço para pendurar roupa.
Entendi. Porque o bebê não dormia no berço. Entendi. E no segundo filho, eu falei, ó, nem vamos arrumar berço. Ele vai fazer cama compartilhada mesmo, vai dormir com a gente. E aí o vídeo era sobre isso. Eu falava sobre cama compartilhada. E o mote era meu bebê não tem berço. Eu tinha gravado ele numa caixinha de papelão, deitadinho. Veio um monte de gente me xingar também, mas eu ganhei, tipo, saí de 8 mil para 16 mil seguidores com esse vídeo. E nisso foi chegando o momento de... E assim, a gente nunca entrava muito em tema polêmico. Porque é sempre aquela preocupação. A gente tinha as coisas que a gente acreditava, as coisas que a gente vivia, as Eu coisas que acho a gente que defendia. isso é o mais importante. Tu fala sobre o que tu pensa, o que tu acredita, né? Isso, mas a tu gente não tá sempre fazendo teve- conteúdo polêmico pra viralizar. Tu Não. tá falando daquilo que tu acredita de Aquilo verdade. que a gente Eu acho que a acredita. internet valoriza isso também. Só que né? a gente tinha muito medo de falar sobre essas coisas, porque Sei a como é gente que é. entende o momento do Brasil e o quanto que pessoas que se posicionam são atacadas. O vídeo do bebê alemão aconteceu por quê? Eu sempre digo assim, foi uma experiência divina, assim, porque eu ia ter que voltar pro trabalho dia 17 de fevereiro. O vídeo do bebê alemão, ele foi ao ar dia 5 de fevereiro. A gente gravou ele dia 4, quando a gente voltou de um culto. Mas, na sexta-feira, o meu filho mais velho, ele tinha aula integral. Em Pomerode, as escolas públicas, o primeiro e o segundo ano é integral. Então, o primeiro ano ele tinha aula integral e o segundo era para ter. Só que a escola é bem no interior e os pais votaram para não ter aula integral. A Olha maioria só. não quis aula integral. Quando eles falaram no grupo que talvez não ia ter mais aula integral, eu pensei, isso não vai dar em nada. Porque eu conheço em Timbó, que é a nossa família, os pais se estapeiam para conseguir colégio integral. Eu pensei, isso não vai dar em nada, vai ter aula integral. O objetivo era eu voltar pro CLT, voltar da licença. E na sexta-feira a gente ia viajar, passar uma diária num hotel para comemorar o aniversário dele. Eu recebo a ligação da escola dizendo: olha, 80% dos pais votaram para não ter aula integral. A partir desse ano, segunda-feira começa a aula, não tem mais aula integral. Pensei, cara, sem aula integral, não chamaram um pequeno para creche, como é que eu vou voltar a trabalhar? O desespero, né? Claro. Nisso a gente foi pro hotel, conversou e o Cleito falou: não, olha, vamos, a empresa que meio que tá indo, mas sai lá, vamos dar um jeito. Na segunda-feira, a gente tinha gravado o vídeo no domingo de como fazer um bebê alemão, e a estratégia do vídeo foi muito simples. Vamos contextualizar que estamos em Pomerode, vamos mostrar a nossa cultura para tentar conseguir patrocinadores, pessoas para fazer job como influencer, já que eu já estava com 16 mil seguidores. Pensando bem regionalmente. Bem Pomerode, né? O foco bem era a cidade de Pomerode. Pomerode para abranger a cultura. Virar tipo um... Um ícone. Vamos dar um exemplo local, tipo que nem o André Cantoni do Blumencast, assim, que faz um trabalho em Blumenau como influencer da cidade, assim. Essa era a Isso, intenção, essa era a Se intenção, tornar tipo- conhecido em Pomerode, porque tem bastante eventos, tem bastante negócios novos surgindo aí, inclusive do turismo, né? Aham. E a ideia era se tornar conhecido nesse âmbito. Pomerode, que- Jaraguá, É. né? Timbó ali, mas que seja. A ideia foi muito. Essa muito isso. história nós vamos continuar depois dos patrocinadores. Tá que aí certo. agora a gente vem a viralização, Tá né? bom. É isso, né? Deixa Isso. eu agradecer rapidinho. Galera, você já sabe, não custa lembrar, a Arte Pro Comunicação Visual é a nossa patrocinadora master, né? A gente, inclusive, tá aqui dentro da Arte Pro na BR-470. Eles trabalham com tudo que você imaginar para deixar o seu negócio mais presente, mais bonito. Letras, caixas, totens, adesivos, luminosas, envelopamento de frota, né? Agora com expositores também, todo material de PDV para você que é varejista. Pode contar com a Arte Pro. Fica aqui em Blumenau na BR-470. A Sicredi, pessoal, é a primeira e a maior cooperativa de crédito do Brasil. Ela está presente em todo o território nacional com mais de 9 milhões de associados e quase 3 mil agências. Abra a sua conta no Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. A gente conta com a Sicredi aqui no Empreenda SC. Fernando Construções, a sua casa de alto padrão. Fernando é membro do nosso clube de negócios e do terreno a chave na mão, a Fernando Construções é a melhor solução. São mais de 330 projetos entregues em vários condomínios fechados em Blumenau e região. A maneira mais barata de você ter o seu imóvel, a sua casa de alto padrão é construindo ela, e obra não precisa ser sinônimo de dor de cabeça. Então, conta com a Fernando Construções, entre em contato com eles através das redes sociais, você vai se surpreender com o que eles podem lhe oferecer. Ponsone Espaços que Conectam. A Ponsone está no mercado há 35 anos com lojas em Blumenau e Rio do Sul e trabalha com todo o material necessário para você que quer dar um upgrade aí no seu escritório, desde móveis modulares, projetos planejados, enfim, showroom completo para você conhecer nas lojas deles. Então entre em contato com a Ponsone, desde o seu home office até o seu escritório, você pode contar com a Ponsone para entregar o melhor resultado. Siga eles nas redes sociais. Quer sentar nessa cadeira? Quer se conectar ao nosso ecossistema? Entre em contato com o nosso time através das nossas redes sociais. O Empreender está de portas abertas para contar boas histórias. Os nossos apoiadores, Jovem Pan Blumenau 88.7,
Conect Assessoria Imobiliária e Restaurante Dona Ana. Esses são os apoiadores e patrocinadores. No empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo e sozinho, depois de falar essa quantidade toda de patrocinador, porque o Felipe me ajuda, tá? No dia a dia o Felipe me ajuda. Eu tô com a Jennifer e com o Cleiton, eles que são influencers, né, da área também de automação. A gente tá batendo um papo aqui sobre o episódio do bebê alemão, da viralização. Continuando a história, então vocês estavam num momento crucial da vida. Isso, o momento... Preciso tomar uma decisão do que vou fazer daqui pra frente. Exatamente. O que a gente iria fazer, né? Voltar ao trabalho, não tinha como por E causa o das Cleiton crianças. bateu no peito e disse, não, deixa comigo, Não, ele falou, vamos dar um jeito. Ele falou, não, eu vou dar um jeito. Esse é eu o vou papel dar um do homem jeito. também, né, cara? Tá ali. Eu vou dar um Porque jeito. a gente veio de uma família muito tradicional, então a gente sempre foi CLT e nesse momento a gente começou a viver uma aventura totalmente nova nas nossas vidas. E vem toda aquela... Já no segundo filho e tal. Exato. Então vem toda aquela instabilidade, aquele Um medo do medo, né? futuro e, nossa, ela saindo do emprego e eu com a loja ali engatinhando ainda. Aí chegou aquele momento, né? Nossa, o que eu vou fazer agora pra conseguir alavancar alguma coisa no digital que tá travado, não vai, não vai? Mas a ideia é, tipo assim, vou me entregar nas mãos de Deus. E eu cheguei e eu fiz uma oração. Eu me lembro que segunda-feira eu Foi muito eu doido. levei o Ezequiel pra escola, que era o primeiro dia de aula dele. Eu me ajoelhei e eu falei assim, Deus, me dá um sinal. Me dá um sinal de que a gente tá fazendo a escolha certa, de que tu vai prover o suficiente, me dá uma viralização. Até o momento eu não tinha fechado nada. Não havia um trabalho. Não. Era só ainda era um passatempo. Isso, eu não tinha Não era um ganhado... passatempo, não. Tava plantando, né? Isso, eu tinha... Mas não tinha resultado financeiro. Não tinha resultado financeiro. Eu tinha monetização no Facebook, mas era algo muito pingado. E eu não tinha fechado com nenhuma loja, com nenhuma empresa, né? Ganhado um job realmente por criar conteúdo. E eu falei assim, Deus, me dá um sinal. Ou me dá uma viralização, ou me dá que alguém venha buscar para ter uma parceria, para fazer alguma coisa. Mas me dá um sinal que é uma coisa que é a coisa certa a fazer. Nisso eu peguei e soltei o vídeo às 18 horas ali de segunda-feira. Tocamos a vida, né? Fomos dormir. Quando eu acordei de manhã, na terça-feira, eu olhei aquilo que foi feito de uma forma totalmente inocente, totalmente cômica, totalmente pra como eu falei, porque a gente cresceu aqui, a cultura alemã é normal aqui, Oktoberfest, botar traje típico, festa pomerana. A gente se orgulha das nossas raízes, né? Mas assim, eu não Eu tenho um imaginava... pezinho germânico também por parte de mãe, né? A mãe da minha mãe, ela é uma Lut, que é alemão, né? Ali da Fortaleza. A mãe dela veio da Alemanha, tá? Minha avó era daquelas que falava bem alemão, assim, né? Bem puxado. Bem puxado. Lá em Pomerode tá cheio disso. É, isso. E até eu tenho essa mania de pegar sotaque quando falo com os alemães, eu também Aham. puxo um pouquinho, Dá uma né? pegada. E para nós é um motivo de orgulho, né? As nossas Sim. raízes, a nossa tradição, né, cara? É o E que a pra gente nós sempre celebra. pra nós sempre foi uma coisa muito normal. E eu não imaginava todo esse ódio que iria vir das pessoas. A gente sabia que o Brasil estava polarizado, que tinha essa Mas militância. o mote do vídeo foi absolutamente desprovido de qualquer ideologia, assim. Não foi em momento nenhum tipo, não, vamos falar um negócio pra causar polêmica. Vamos fazer um negócio pra ofender. Jamais. Foi totalmente inocente e cômico. E o que isso... Quantos views deu no primeiro dia? Eu me lembro assim, ó, que quando eu acordei de manhã, tava tipo assim, 100 mil, por aí. 100 mil, 150 mil, depois aquilo foi escalonando. Só que eu fiquei muito pé da cara quando eu comecei a olhar os comentários e comecei a ver a gente, o pessoal chamando de nazista, falando que só faltava fazer um bigodinho no bebê, ofendendo o meu Que filho, loucura. sabe? Xingando a gente, As xingando hordas do o bebê. inferno se levantaram. E aí Loucura, cara. eu fiquei muito pé da cara. Que loucura. Muito, muito. Nisso eu peguei, ele tava na loja trabalhando. Eu peguei meu bebê, botei o traje típico, botei o celular e eu gravei uma resposta pra esse pessoal. Assim, no cru, eu não criei. Não pensasse, não editasse, nada. Não pensei, não escrevi nada, não botei teleprompter, nada. Foi no cru. Falando o quanto que eu achava aquilo absurdo. Que eu achava, que eu acreditava, e eu acredito, que como os negros têm orgulho da sua descendência, da sua ascendência, da sua herança cultural, a gente também tinha direito de ter orgulho. Eu também tinha E direito não de é achar tipo assim, bonito. nós somos melhores ou eles são Não. melhores. Nada a ver. Cada um tem a sua tradição, a sua origem, as suas Mas crenças. é só pelo direito de ter orgulho, né? Direito de achar bonito, direito de... Porque que nem eu falei, quando eu olho que eu falo que meu bebê é branquinho, ele tem a cor da minha pele, que é a cor da pele do meu pai. E eu amo muito meu pai. Meu pai sempre foi um homem muito trabalhador. Então, é uma forma de honrar ele. Porque ele olha, quando ele pega os meninos
menino no colo e fala, meu, é cor de lagartixa que nem o vovô. E por isso que eu até falei do Cor de vídeo. lagartixa, É, porque a lagartixa é tão branca que ela chega a ser transparente, Sabia assim. que quando eu era pequeno, eu era o Kleiner Schwarzer, meu avô. Era os Weiser E o meu primeiro Kleiner Weiser. E os Weiser, o meu- pequeno branquinho, o Pequeno pequeno branco, pequeno pretinho. pretinho. Meu opa também falava isso. Eu porque era a- mais moreninho, né? Aham. E o Minha meu primeiro irmã, era meu branquinho. opa falava isso por causa da cor do cabelo, que a minha irmã tem cabelo mais escuro, eu era loirinha. Daí era os Schwarza, era porque tinha o cabelo castanho, o cabelo Aham. preto, e os Weiser porque eram os loirinhos. Mas nunca teve preconceito, o amor era igual, era só uma forma de agir. E aí esse vídeo viralizou mais até do que o do bebê que o alemão. Porque daí o pessoal começou a colocar no Twitter e muita gente metendo pau, metendo lenho, ofendendo a gente de várias coisas. Aí assim, a É que ao Tiara- mesmo tempo que abriu todo esse ataque, também veio uma onda de defesa muito forte, principalmente Claro. regional, né? Então o pessoal não entendia. Cara, que absurdo. Estão atacando por quê? Como você não entende, assim, muitas Exato, pessoas não é. entenderam, não tem Exato. malícia nenhuma. É que hoje a gente parece que as pessoas só têm um tico e um teco, né? Elas Pois são é. bipolares, assim, não tem. O negócio é tão polarizado que o cara não pode, sei lá, gostar dos dois ou enfim, tu sempre tem que ter um lado, né? É Sim. sempre tudo se politiza, né? e tudo Outro tem dia eu fiz um comentário, alguém postou alguma coisa, eu só botei assim, eu discordo, só pra dar uma confusão. Pra gerar. E eu não falei nada, tipo, eu só falei, eu Cara. discordo. E aí começa a treta. E daqui a pouco alguém já fala do PT, já fala do Bolsonaro, e aí já vira uma Aí já confusão começa a virar política. uma- Não, o Brasil E tá uma tudo- loucura, é loucura, cara. Nossa. E aí foi nisso, e aquilo começou a gerar ataques e tudo mais, e ameaças, inclusive ameaças de morte. Eu imagino, óbvio, a gente dá uma risada, tem algum lado até um pouco cômico de toda essa situação, Sim. mas deve ter sido bem triste pra ti também, né, cara? Tu deve realmente ter ficado bem. Foi assustador, porque a gente não esperava aquilo, a gente nunca tinha recebido tanto ataque, né, dessa forma, né? E tu ganhou muito seguidor naquele episódio ali? Eu ganhei, imagina, eu tava com 16 mil quando isso aconteceu, eu fui de 16 mil pra 120 mil, tipo, em um mês. Caramba. Em um mês. Começou a vir muita gente. E aí, eu sempre digo assim, eu sempre falo pro Cleito assim, que eu dou um dedo pra não entrar na briga, mas depois que eu entro, também eu dou o braço pra não sair, Aham. né? E eu tenho um ímpeto muito forte de justiça. O que eu acho injusto, meu, eu fico, e eu meto na confusão, e eu falo, e eu falei assim, olha, se isso tá, porque a gente, apesar de saber o que estava acontecendo com o Brasil, a gente ficava meio alheio, assim, não imaginava que estava nesse nível. E quando aconteceu isso num vídeo tão inocente, numa fala tão inocente, né, e viu, a gente pensou, opa, peraí, agora a gente vai falar. Então vamos pra agora briga. a gente vai falar, então agora a gente vai defender mesmo, então agora a gente vai se posicionar. E foi bacana porque muita gente chegou e veio comentar e contar que também postou foto em Oktoberfest, em festas típicas também, tem muito em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul também tem Oktoberfest lá. Sim, sim. E o pessoal vinha xingar e debulhar tanto, agir com tanto preconceito, acusações, que a pessoa chegava a apagar a foto. Aí chegava a deixar de... Um dia uma foi lá e ela colocou um texto homenageando o avô ou o bisavô, que foi o fundador de uma das cidades, agora não lembro se foi Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, mas que é de origem alemã. E o pessoal foi lá, xingou tanto, que a pessoa foi lá e apagou. E então foi isso que a gente meio que acendeu. Assim, essa coisa não. A gente pode ter orgulho, a gente vai ter orgulho, que nem a tiara de flores. A tiara de flores a gente sempre usou. Sempre foi algo normal no traje típico, já a tiarinha de flor. Claro, é um adereço, né? É uma ornamentação. Desde é uma... criança, na né, festa de imigrante, embora festa pomerana, outubro, sempre Não, e é botou algo tão tiarinha. bonito, cara. Aumenta a beleza da mulher, deixa tão linda. E o pessoal vê problema nisso, cara. Vê Vinha maldade. chamar de nazista, Loucura, porque loucura. ela tá com uma tiara de flor. Fora de Aí eu série, pensei assim, cara. meu Deus, o que tá acontecendo com Não, esse e planeta? como se os alemães, né? Por exemplo, óbvio, né? A gente tem toda essa questão histórica da Segunda Guerra, toda essa tragédia, que é algo que a gente abomina naturalmente. Claro. Até vocês são cristãos, eu Sim. também, né? A gente tem uma origem de fé espiritual, religiosa. E a gente não pode apagar o passado. Agora, associar toda uma cultura, toda uma questão, né? Sei lá, étnica, vou usar assim, né? Ou de uma determinada comunidade e tal, e generalizar isso numa ideologia nefasta como a que eles consideram ali, cara, isso é um absurdo, É. tá ligado? Não faz o E menor até sentido. porque se a Não faz o gente- menor sentido. Se você for olhar historicamente, que nem eu tenho toda a árvore genealógica da família Milbrats, né? A gente conseguiu historicamente puxar toda a árvore Que legal. genealógica. Eles vieram pra cá em 1890 e alguma coisa. Não tinha nem Primeira Guerra, nem Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Sim, Tipo, sim, os sim, sim. descendentes. Então, Então, muito os teus antepassados
são de uma vertente anterior Sim, eles vieram à saída da Segunda Guerra, vamos dizer bem assim. anterior. Eles vieram para cá, tanto que A não primeira era nem leva- Alemanha, era primeira Prússia. a primeira leva de europeus foi ali no final do século XIX, né? Sim. 1800 e alguma coisa. Que eles Tanto vieram. que o Dr. Menal vem em 1850, né? Eles vieram tipo 1890, 1880, mas não era nem tanto que ela falou assim, não era nem Alemanha, era Prússia, Mas era a, Império da a Prússia. questão fundamental é que, assim, vocês estavam num momento estratégico da vida, precisavam tomar uma decisão. Vou sair de CLT, ele já empreendendo, tomou, né, pediu ali, teve aconteceu, viralizou, é inegável, tá ali. Mas desses limões, tu transformou na limonada. Claro. Vocês pegaram isso e transformaram. Hoje, tu vive disso. Existe. Hoje sim. Hoje como tem é- renda. E como é que foi isso? Como é que foi essa virada de chave? Aconteceu e a gente entendeu, não que isso trouxe rentabilidade financeira. Teve ali na questão da monetização, né? TikTok e tal, mas nada muito considerável. Mas a gente entendeu que era um sinal de Deus. A gente entendeu que Ali era. tu te assumiu influência mesmo, pessoal. Aí Esse é o caminho. é esse o caminho, né? E aí assumir isso e sair de CLT. E a gente foi entregando, assim, foi um processo. E foi muito engraçado porque o Cleiton, ele no primeiro ano de empresa, toda empresa no primeiro ano é muito difícil, né? Ele ficava lá forçando, e ali naquele momento ele começou a me ajudar e as coisas até no negócio dele começaram a fluir mais. Porque meio que foi Deus dizendo, cara, confia que vai. E hoje, eu vivo como influencer, ele tem a empresa que é o que realmente traz os ganhos para casa, porque a profissão de influencer, ela é uma coisa muito relativa, tipo, tem mês que tu vai fechar publi, tu acaba fechando mais publis e entra mais, tem mês que entra menos, não tem como tu dizer assim, aqui vai entrar um fixo mais ou menos de tanto que vai se manter. Mas o meu objetivo, tanto que início de novembro eu vou estar participando de um treinamento em São Paulo, de treinar pessoas, treinamento comportamental, que a gente entende que nosso chamado é ajudar casais, é ajudar famílias, é ajudar pessoas. Eu né? vi que tu te posiciona ali como uma cristã, né? Casamento. Isso. Agora eu esqueci da tua bio. Ali antes da gente começar, esqueci. É um casamento restaurado, porque na verdade a gente se conheceu aos 15 anos de idade, foi no Beto Carreiro, e a gente passou por um divórcio, onde a gente rompeu. É sério? E depois, resumindo a história, a gente casou novamente e ali a gente começou um novo caminho, porque até então a gente tinha todo o nosso caminho voltado para o egoísmo. Então cada um vivia seu tipo de vida, era conta financeira separado, e isso não estava funcionando. Em casa era um pé de guerra, aí veio esse Hoje momento. vocês consideram um casamento restaurado? Sim, totalmente reformado. Que legal, cara. E foi através do cristianismo, da igreja e amigos de verdade que nos acolheram, que a gente conseguiu, assim, fazer essa base verdadeira em Deus. E foi assim que foi acontecendo também toda essa parte de entrega para ele, né? Porque antes, como ela falou, eu vivia pressionando o meu negócio para dar certo, correndo atrás do dinheiro. E quando você se entrega e para de ficar colocando dinheiro em primeiro lugar, as coisas acontecem. Cara, vocês não têm noção da quantidade de vezes que eu ouvi nessa mesa, né, de grandes empresários bem-sucedidos, né? De que quem corre atrás de dinheiro não ganha dinheiro. Foge. Cara, ele foge. Ele é ao contrário. O grande segredo é foque em entregar o seu melhor, Sim. que o dinheiro é uma consequência. É sempre isso, cara. Cara, tu quer ver quando tu foca em resolver um problema das pessoas, em ajudar pessoas. A resolver uma dor. Cara, aí o negócio acontece de uma forma magnífica. É isso aí. E bacana a gente tocar nesse assunto, porque no fundo, a gente tá aqui falando, obviamente, de um podcast de negócio, empreendedorismo, mas a gente aprende com todas as histórias, né? Sim. Agora, isso de alguma maneira traz para essa realidade, né? Para muito empreendedor que às vezes está ouvindo a gente, querendo, né, buscando a viralização, buscando o dinheiro, correndo atrás e não foca naquilo que é o essencial, que é fazer o bem para as pessoas. Porque eu tenho certeza que quando tu para gravar um vídeo, tu tá pensando no bem das pessoas, tu quer entregar um bom... E aí teve uma segunda viralização, né? Uma terceira, na verdade, de um vídeo que vocês fizeram dos migrantes, alguma coisa assim. Sim. Esse foi bem polêmico. Esse foi. Bem polêmico. Mas assim... E da onde surgiu essa ideia? A ideia foi minha. Só que assim, o Cleiton, ele é o meu balizador. Porque como eu falei, a minha natureza... Pra contextualizar um pouquinho, eu já fui feminista. Eu era muito feminista. Por toda influência... Muito. Roxa, literalmente. Né? Por toda a influência que eu tive na escola, depois a questão da mídia, apesar de vir de uma família muito tradicional, com um pai muito presente, um pai que sempre teve essa posição de muito provedor, minha mãe sempre foi muito materna, uma esposa muito boa, mas o meio me moldou.
eu Sim. era muito feminista. E a gente brigava muito por causa disso. Esse também foi um dos pontos do divórcio. Todo jovem já foi socialista. Porque eu jogava, batia o pau na mesa, né? Batia o pau na mesa. Fechava o pau. E eu também já fui de esquerda. Somente na época da universidade. Eu me digo assim, a maior vergonha da minha vida é saber que um dia eu votei no PSOL. Cara, Deus o livre, que pensa. Né? Foi Que resgatado. um dia, mas tipo assim, bem no começo, quando eu tinha 18, um dia eu fui lá e votei no deputado do PSOL. Eu pensei, cara, não acredito que eu votei no PSOL. Mas faz parte. E quando a Deus salva. gente. E quando a gente vive uma restauração e a gente começa a conviver com Jesus, a gente começa a olhar para aquilo, cara, e ver que aquilo não tem como, aquilo não funciona, que aquilo tu acha que tá fazendo bem, na verdade tu tá causando caos e destruição. E eu sempre tive uma veia muito polêmica, muito cômica também, algumas coisas, né? Gostava muito de escrever teatro. E quando eu escrevi esse vídeo que viralizou ali das 4 dicas para vir para Santa Catarina, o Santa Catarina é o sonho de consumo de vários e brasileiros. de fato né? Tivemos aí um aumento de 600 mil eleitores, né? Mil O migrantes, dado né? eleitor, ele é porque é a população produtiva, né? O Sim. eleitor é a população produtiva, é quem tem profissão, né? Que já não é mais estudante, não é criança e não é idoso, né? Então, o total de imigrantes eu nem sei, porque deve ter alguns idosos e algumas crianças, mas 600 mil de pessoas produtivas, né? Então, É gente. considerando que a gente tem uma população aí de uns 8 milhões e meio, pô, é quase, tipo, sei lá, uns 7% da população, é bastante coisa. Muita gente. É. Então, e eu escrevi falando realmente o que a gente vive, o que a gente acredita, essa coisa do catarinense ser um pouco mais fechado, dele ser um pouquinho mais, né, não ser assim. Pode ver, Santa Catarina não tem o perfil da galera tá com volume alto, fazendo festa, bagunça, num certo horário tá tudo quieto, todo mundo... De fato, quem tem essa origem europeia, principalmente aqui no Vale Europeu, é isso, né? É uma comunidade um pouco mais conservadora, um pouco mais séria, normal. Pomerode mesmo, 19 horas, cara, tá começando a fechar tudo. É. 20 horas, cara, tu vai achar 1, 2 restaurantes pra Se tu quiser sair jantar. pra jantar 11 horas, já era. É cultural Não mesmo, é sobrou nada, ou tu tem silêncio. comida em casa. Até o próprio comércio é assim. Então, isso faz parte. E a gente escreveu assim, a gente, claro, tinha aquele tino de falar, mas não imaginava que ia dar também todo o escarcéu que deu. Tanto como eu falei, o Cleiton é meu balizador. Às vezes eu mando os roteiros pra ele fala, cara, não mexe nisso aqui. Não fala isso aqui. E Bom. ali ele olhou o roteiro e ele falou, não, de boa, vamos gravar, tá tudo certo aqui. Porque nem ele imaginava que ia... Porque E esse acho que viralizou mais? Não, esse acho que foi mais longe. foi mais longe e veio mais ataque de ódio. Não é que ele chegou aí mais longe, assim, olhando de números, eu acho que talvez ele fez 1 milhão a mais que o outro. Mas no quesito de ódio, de ataque, de ameaça, E o que rolou que o Ministério Público veio falar? Isso teve... Até hoje o Ministério Público não veio falar com a gente, tá? É? O que aconteceu foi o seguinte, uma vereadora do PSOL de Florianópolis fez a denúncia no Ministério Público acusando a gente de racismo e xenofobia, que é um absurdo. Entendi. Aí a mídia vai lá e anuncia É. uma denúncia, mas nunca teve... Foi feita a denúncia, o Ministério Público de Santa Catarina avaliou a denúncia e falou que há indícios, mas que como aquilo foi a nível federal, mandou para o Ministério Público Federal. Mas até hoje, a gente não foi chamado, não foi acionado, ninguém pediu para prestar esclarecimento, mas inclusive o Luciano Hang colocou à disposição o advogado dele, caso vier a denúncia, a gente tem defesa pra seguir no... Tu vê, né, cara? Tipo, assim, óbvio que o vídeo ele tem um tom polemicista, né? Vamos ser Sim. honestos. Né? Não, a polêmica talvez do lado positivo, assim, no sentido de fazer uma reflexão acerca de um tema relativamente polêmico, né? Sim. Mas, tipo, as pessoas perdem tempo querendo ver pelo em ovo, sei lá, acusar de racismo, assim. Tipo, eu tenho não- certeza que não faz o menor sentido isso, Não, né? até porque no vídeo, em momento nenhum, a gente critica comportamentos, Mas assim, veja... mas jamais cor, região. Isso. É que o que acontece? O primeiro vídeo do bebê alemão já gerou bastante intriga. E a defesa da Jennifer ali começou a gerar alguns inimigos desse lado. E eles estavam esperando alguma oportunidade pra chegar e bater de frente e tentar incriminar, tentar acabar com a nossa família. Porque como a gente é pessoa física, pessoa civil, normal, a gente não é nenhum deputado, não tem nenhum poder, eles vêm a tentativa de tudo quanto é lado pra tentar derrubar a Pra gente e acabar. silenciar. Tanto teve gente que manipulou a gente da própria cidade, ficava lá A conversando, gente olha... tem um hater de estimação já. O cara é tão fã da gente que não larga o nosso pé. Sério. Aí ele tentou manipular, cara, vocês estão errados. Enfim, não vou falar o que ele falou tudo aqui, tem coisas pesadas, mas isso sempre tentou achar uma brecha pra tentar passar um calçapé na gente. E aí, quando largou esse vídeo que é um pouco mais polêmico, aí
foi o auge da distorção. Aí veio todo esse pessoal ali. E o pior, a gente mencionou o lado esquerdo. Aí que o bicho pegou fogo mesmo, né? Sim. O pessoal da esquerda. Aí Só que assim, vieram com tudo. não é crime você ser contra um posicionamento político. Você falar mal da esquerda ou da direita, isso não é crime. Né? E a gente. Não, o debate político ele existe justamente para que haja divergência, para que Sim. você possa. A liberdade de expressão, quando eu digo assim, o catarinense. Até aqui no Empreenda, a gente tem um dos valores nossos que é tudo bem falar sobre política. A gente entende que os empresários e empreendedores, eles precisam estar antenados com o tema político. Né, vamos Faz lá. parte da vida. Mais importante do que a política para um empreendedor é os negócios, é a fluidez, é o trabalho, é o resultado que ele entrega para a comunidade. Mas ele precisa estar antenado porque as decisões políticas influenciam na vida empresarial. Diretamente. Então a gente tem esse valor também aqui no sentido de poder dialogar, né, cara? E é óbvio que se tu for perguntar para qualquer empresário minimamente, né, um empresário, micro, pequeno empresário, empreendedor minimamente antenado, digamos assim, o que ele vai dizer? Cara, eu quero poder ser mais livre para poder empreender melhor. E aí ele fica aberto a essa questão da liberdade econômica, né, do bem-estar através do emprego, do desenvolvimento Da redução de econômico, da redução de impostos. impostos, que historicamente está mais vinculado a políticas Da direita. de um determinado espectro, né, do espectro de direita. Então, tipo assim, é natural, né? Apesar que tem bastante empresário, tem empresário de esquerda também. Eu, particularmente, quando a gente fala direita e esquerda, para mim, eu acho muito simplista essas definições. Uhum. Se perguntar para João, qual é o teu espectro político? Cara, eu sou conservador católico, ponto. Uhum. O que isso quer dizer? Eu não sou contra, necessariamente, políticas sociais no nível de miserabilidade. Eu acho que a gente tem que ter assistência social, a gente tem que ter assessoria, até porque o princípio da caridade é um princípio cristão, né? Sim. Da gente querer o bem-estar das pessoas, né? Agora, também não adianta ficar passando a mão na cabeça do cara e se ele não quer se ajudar, né? Que a maior política social que pode ter é o desenvolvimento econômico, né? Porque o emprego é a maior política social que tem, é o cara ter o resultado financeiro dele para cuidar da própria vida, né? E não ficar a vida inteira vivendo da ajuda social, né? Porque não é isso que ninguém quer, né? Exatamente, isso é muito importante. Tanto que até nós já usufruímos do assistencialismo, né? Na época da pandemia, Auxílio emergencial. quando veio a quebra, pra uma galera, né, fez o uso disso. Então Auxílio foi totalmente emergencial, necessário. É. Por esse período ali, até a gente se reestruturar, a gente Eu fez tava uso. divorciada na época, eu trabalhava com convite de casamento, com pista de danças, coisas assim. Eu era empreendedora da área de eventos na época. Ó, novidade E aí- sobre Jennifer Lopez. Até quando eu cheguei aqui na Arte Pro, eu trabalhei em comunicação visual muitos anos. Muitos anos. Ah, que legal. 4, Depois eu te 5 anos. mostrar a fábrica aí. Não, eu adoro essa área. Eu sempre trabalhei na área de comunicação. Comunicação visual, gráfica, depois, né, marketing mesmo, sempre foi a minha área. E aí a gente tava divorciado, eu tava sozinha, sem renda. Eu acessei o auxílio emergencial como 1/3 da população brasileira. Só que foi por um período, até eu me recolocar no mercado de trabalho, voltar a trabalhar CLT, aonde eu trabalhei até depois que o bebê nasceu e etc. Entendeu? Então eu acho que assim, quando a gente fala de assistencialismo, a gente vai ter duas situações. O periódico, que é por um período da sua vida que você precisa, seja por doença, seja por, Claro. às vezes, uma mãe que naquele momento tem filho, está passando por um divórcio, está separada e precisa daquilo por um momento, mas é para ser temporário, para essa pessoa poder se reinserir no mercado de trabalho, poder prosperar através do seu trabalho, do seu empreender, etc. E o outro lado, que é realmente aquela pessoa que vai precisar realmente a vida toda, que às vezes é uma mulher, por exemplo, que a gente conhece, pessoas que têm tem filhos com autismo nível 3 ali, realmente, que precisa de suporte o tempo todo. Ou Que essa aquela pessoa que é uma pessoa que infelizmente sofre com alguma invalidez, que não tem tem uma doença, um né? problema motor, alguma questão de saúde mental, alguma, né, enfim, uma patologia mesmo que inviabiliza a pessoa Ela trabalhar, né? de voltar ao trabalho. Então, essa pessoa, ela realmente vai precisar para sempre do auxílio, e tá tudo bem, né, o Estado. Só que hoje o que a gente vê, eu, por exemplo, ajudo muito, tem um grupo aqui de Blumenau que trabalha muito para ajudar, com caridade, ela faz tudo de forma voluntária, ajudando o Blumenau, é o nome, e ela comentou, olha, Jennifer, o que vem de pessoas que a gente precisa ajudar a botar comida na mesa, a dar o básico, porque a pessoa não consegue o benefício do governo, e essa sim precisa, essa sim não tem como trabalhar, porque realmente tem uma doença, tem um câncer por todo o corpo, enquanto outras pessoas a gente sabe que tem morador de rua que tá usando o benefício para comprar droga. Foda. Então esse que é o problema. Quando o benefício ele vira uma muleta. Mas o que eu queria chamar a atenção é que assim, a gente entrou num tema político que é natural, porque os vídeos tiveram esse mote, né? Na verdade, assim, os vídeos não foram para isso, Não. mas levaram acabaram a isso.
né? Mas apesar disso, tu conseguiu se posicionar como uma influenciadora mesmo. Sim. E, inclusive, eu vi que vocês gravaram com o Luciano. Tudo bem que o Luciano é um empresário notadamente também ativista e tal. Ele tem um papel político também, né? No sentido de posicionamento, né? Mas vocês conseguiram transformar isso numa fonte de renda hoje. É uma Sim. empresa, né? Existe um Sim. negócio chamado Instagram da Jennifer, né? Uhum. E o Clayton também, né? Também... Acabou Também tô crescendo. no vácuo, eu tô junto aí. Tem que ter É, o não. papel do homem junto com ela aí vai junto. Hoje tu se posiciona como influencer e vocês vivem de alguma maneira disso. Sim, isso traz renda para nossa Qual casa. foi os trabalhos que vocês fizeram aí? Vamos falar um pouquinho sobre esse mundo. A Van foi uma coisa maravilhosa, assim, que surgiu, né, também. Mas a gente já fez, por exemplo, na Cristal Tavares, a gente já fez publi para Brasil Paralelo, Gazeta do que foi Povo, muito legal, jornalismo. Gazeta do Povo. Pô, Brasil Paralelo, vocês Brasil fizeram... Paralelo foi muito Que bacana, massa, né? cara. A gente até fez para o programa novo deles, que é o Teller, Teller. que é audiolivros, né? Ah, eu Então- acho que eu vi. Então, Eu acho que eu vi. Então, assim, foi bem bacana. Hoje a gente percebe, assim, que a gente não consegue não tem um fluxo tão grande de publis exatamente por se posicionar politicamente. Porque muita empresa tem muito medo. Apesar deles ter a posição, às vezes, realmente, de acreditarem nisso, eles têm medo de contratar um influenciador que tem um posicionamento. Quando é de direita, tá? Porque quando é de esquerda, eles contratam. Eles são né? unidos, essa é a Eles diferença. são unidos. O pessoal da esquerda é mais unido, E isso a gente entende, cara, que tá tudo bem. Como eu falei, a gente entrega. mas tá A mudando. gente Cara, realmente- eu não sei se ser mais unido. Acho que eles são mais cara de pau. Eles não têm medo, cara. É mais cara de pau. Aí parece que a galera toda compra a briga e Eles se unem. também, mas eles também são de fechar o pau entre eles. É porque... É o interesse enfim, próprio, né? É. Mas eu quero dizer assim, por exemplo, aconteceu recentemente toda uma polêmica, não sei se tu viu, sobre aquela Juju dos teclados lá. Que Eu ela vi fez- alguma coisa. Que ela fez Eu vi... Ela foi cancelada, eu acho. É né? que ela fez um vídeo falando sobre a morte do Charles Kirk, né? Isso. E ela, isso, e ela falou assim. Eu nem sabia quem ela era, eu fiquei sabendo por causa disso aí. Mas também. ela endeusando, pra tu ter ideia, assim, ó, eu tenho hoje 280 mil seguidores. Ela tinha, tipo, 310. Ela não tinha muito mais seguidores que eu, né? Aham. Mas ela, mesmo com esse posicionamento, que dela, ela falou que tomara que essa moda pega, e falou do Luciano Davan, inclusive, do Nicolas, falando que eles deveriam fazer isso Ah, eu vi. dos atentados É. contra essas pessoas, endeusando o assassino do Charles Kirk, né? E aí, nisso. Quando o pessoal começou a olhar o perfil dela, tipo assim, ela trabalha na Multishow, entendeu? Ela fez publi pro Mercado Pago, ela fez publi foi pra Pizza Hut. Então, aí você vê assim, Cara, é mais ou menos que nem o Peninha ali, sim, o Eduardo Bueno. exatamente. E eu vou te dizer, cara, que o Eduardo Bueno é um cara, não sei se vocês conhecem ele bem, Conheço. eu era um cara que eu acompanhava muito no YouTube, porque assim, ó, eu gosto muito de história. E, cara, assim, eu fui aluno do Olavo, né? Então a gente sempre questiona tudo, né, cara? Uhum. E eu sempre consumi muito conteúdo da Brasil Paralelo, sempre consumi muito conteúdo desses veículos, notadamente de um posicionamento um pouco mais à direita, vamos usar essa expressão. Mas eu gostava de ouvir o Eduardo, porque, cara, tu sempre tem que ter um contraponto, Claro, tu tem que ter. tem que ter um olhar aberto, né, cara? E quando eu vi aquele vídeo dele falando lá do Charles, né, do assassinato do Charles Kirk, cara, eu juro pra ti que eu passei mal vendo aquele vídeo. Eu vi ali, tipo, uma ação do mal mesmo, uma A ação... maldade. É. assim. Tipo, ele tava se regozijando, ele tava, tipo assim, era uma alegria, ele tinha alegria no assassinato de alguém. Sim, E- não importa se você concorda ou não. E, cara, assim, ó, na boa, falando sério, tipo, enfim, nem se, sei lá, o exército americano entrar na Venezuela e matar o Maduro, eu vou ficar feliz, tá não vou ligado? ficar Tipo, soltando foguete. é um negócio triste, não precisava ter que ser desse jeito, entendeu? E foi assustador, assim, eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo dele Sim, falando. a gente viu. Cara, e o cancelamento dele foi muito forte, né? E o pior de tudo é que ele foi pedir desculpa e ele não pede desculpa no Não. vídeo. Tu já percebeu? Ele foi tentar fazer uma retratação e no final. E, cara, ele acha que ele tá certo. Ele acha que o certo é comemorar o assassinato de um cara que tudo que fazia era defender nosso Era Senhor Jesus debater. Cristo e falar bem da família e defender a E fé, era tá ligado? tá aberto a conversa. É. Era tá aberto a conversa. Não importa se você concordava com ele ou não, mas qual foi o ato de violência que ele cometeu? Nenhum. Ele estava aberto à conversa, ao debate. Né? Que nem tipo, o pessoal fica nos atacando por várias coisas. Cara, a gente tem a nossa opinião, a gente tem o nosso posicionamento, mas aonde que a gente incitou violência? Aonde que a gente em algum momento fala que você tem que ser violento com alguém que pensa diferente? Nunca, né? Momento nenhum, nem incitou e muito menos teve algum ato violento contra qualquer pessoa.
Só né? distorção. Uma coisa que eu percebo que tá começando a acontecer é mesmo quem é neutro e quer ficar calado, não tá mais conseguindo. Não, Tu para vai tu vai se posicionar de alguma forma. A gente vê isso acontecendo com atores, com o pessoal do ramo Cantores. musical. O pessoal vai lá no palco, daqui a pouco do nada pega e grita uma frase e pronto, cara. Tipo assim, como se fosse sair do armário. Outro dia o Zezé de Camargo bradou pela anistia, pediu pela Sei. anistia. Com a camiseta lá, né? Aí teve alguém que era contra a anistia. O Às vezes Júnior, tá né? O acontecendo. Júnior, o cara que era o guitarrista da Sandy lá. Não, o Vocês- irmão, né? O irmão, Ele Eu falo o guitarrista porque o Júnior berrou sem anistia e o Zezé berrou pela anistia, né? então o pessoal O tá se choque posicionando geracional. e tá gerando. Cara, a gente tá à beira, na verdade, se me permitem, né, fazendo uma análise. A gente tá numa linearidade política aí. Uhum. Ninguém mais aguenta Não. olhar pra parede e ver que ela é branca e a mídia fica dizendo que ela é amarela. É. Não dá mais. Funciona mais. E isso, de alguma maneira, vai impactando na vida de todos nós, inclusive nos nossos negócios, né? Inclusive na nossa vida financeira, digamos assim, né? Porque é aquela coisa, todo mundo precisa sobreviver, todo mundo precisa correr atrás da máquina e a gente quer fazer negócio, a gente quer estar perto das pessoas que de alguma maneira têm um posicionamento parecido com a gente, né? Por mais que você não necessariamente vai escolher um fornecedor por causa da ideologia dele, por causa da visão de mundo dele, mas se essa pessoa tiver uma visão contrária à tua, naturalmente tu te afasta dessa pessoa, né? Sim. Isso é uma realidade, né? É porque envolve uma série de valores, né? Não é apenas uma questão política mais. É tudo é uma questão de crenças já. Todos os valores que tem em volta disso aí fazem parte da tua pessoa, né? E como é que foi a experiência de gravar lá na van? A gente estava falando fora da gravação, vocês estavam comentando. Como é que foi? Eu falo pro Cleiton, pra mim foi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida, assim, eu me emocionei muito, porque quando a gente recebeu o convite, foi bem assim no auge da polêmica do segundo vídeo, assim, e essa polêmica trouxe muito ataque, muito ataque, muita e eu falava pra ele, eu falava assim, Cleiton, eu não entendo, eu posso ter sido mais dura, mais ríspida no meu jeito de falar, mas, cara, eu não falei nada demais, entendeu? Não tem como comparar o que a Ju dos Teclados fez, por exemplo, o cancelamento dela, que foi por causa de falar para acabar com a vida de pessoas, Uhum. ou colocando um assassino num pedestal, do que você falar, criticar comportamentos, como fazer corpo mole, como votar na esquerda, etc., que são coisa bem diferente. E eu falo pra ele, eu não entendo por que tudo isso. Mas entrego nas mãos de Deus, Deus sabe. E quando veio o convite do Luciano para ir lá, eu fiquei muito feliz, mas como a gente estava no meio do fervo, assim, emocional, por causa do cancelamento, eu imaginei que a gente ia lá conhecer ele. Tipo, tomar um café, uma coisa mais pessoal, assim, mais de boa. Quando a gente chegou lá, naquele centro administrativo, e o Luciano, todo mundo do escritório recebeu a gente. A expectativa era, vamos lá conhecer o centro administrativo, lá no escritório dele, tomar um café e conversar e receber um certo apoio, né? Essa era a expectativa, e ficar por aí. Mas aí a gente chegou até o centro administrativo, ele reúne toda a galera lá de dentro. Meu, é uma galera, uns 300 pessoas, todo mundo batendo palma pra ti, te exaltando, assim, tu passando no corredor junto com ele no meio, sabe? Alegria, vibrando positivo. Aí ele te leva, tá em cima de uma mesa, a mesa dele. manda tu subir lá junto com ele, daí ele pega o microfone, daí ele começa a falar, sabe? Do que é realmente a nossa história, do que a gente tá querendo promover e toda essa distorção que tá acontecendo. E aí ele passa uma mensagem para todo mundo, dá a palavra para nós também. E depois disso também, a gente acabou tendo aquele episódio gravando no Fiat 147 dele, que foi a coisa mais única, sabendo que ali passaram várias pessoas importantes também. E tivemos o privilégio também de conhecer a casa que ele restaurou, a casa Renault. Que ali os pais dele trabalharam. Isso, porque a gente foi recebido no administrativo, a gente foi lá, tomou um café com ele, ele falou assim, convido vocês para almoçar com a gente. E a gente foi lá de Fiat 147 até a casa do Consul Carlos Renault, né, e ele foi até contou a história, nisso a gente gravou no Fiat 147, nesse caminho. Chegando lá, e é muito bonito, assim, porque eu acho muito, muito bonito no Luciano essa coisa da simplicidade, e do valor que ele tem para as raízes e para a história dele. Porque ele até contou em cima da mesa a história. Ele falou assim que o Luciano é uma família muito humilde. Ele trabalhou como operador de produção no almoxarifado lá na indústria Renault de tecidos, onde o pai dele trabalhava, onde a avó dele trabalhava. Ele falava, eu morava numa casinha de madeira.
Meu avô tinha aniversário, a gente não tinha dinheiro nem para comprar um bolo para cantar os parabéns. Mas a gente nunca se vitimizou, a gente levantou e trabalhou. E ele, assim, correu atrás para construir o que ele construiu. E ele bate muito nessa tecla e a gente concorda nisso. Vitimização não leva você a lugar nenhum. Desafios todo mundo tem. Uns vão ter mais, outros vão ter menos. Por causa de onde nasceu, da experiência que viveu e etc, né? Do seu contexto familiar. Mas o sol nasce para todos, todo mundo tem a possibilidade de prosperar e de crescer. Só que se eu ficar sempre, ai, a culpa é do sistema, ai, a culpa é do Estado, ai, eu sofro porque eu tenho um pai ausente, tu nunca vai para frente, né? Justo. E aí a gente chegou lá na casa do Consul Carlos Renault e falou assim, eu convido vocês para almoçar com a gente. A gente chegou lá, ele apresentou a casa. Tava a esposa, tava os filhos. E, assim, o mais maravilhoso, eu falei pro Cleito, a gente almoçou todo mundo junto. Ele tem uma mesona enorme lá na sala do Consul Carlos. Lá dentro parece a Casa Branca, cara. É incrível. Aí na frente tinha o dono da Britânia, vários empresários. O Luciano, a gente aqui, o proprietário da Britânia, que veio do helicóptero lá. Aí os filhos, a esposa, todo mundo brincando. E ao mesmo tempo, os funcionários. Os funcionários Aqueles também. colaboradores que trabalham diretamente ali com o Luciano, o pessoal do marketing que tá ali com ele, eles não almoçavam num lugar à parte. Tipo, aqui vai almoçar agora os convidados, ou que nem o dono da Britânia que tava lá com a gente, né? Não, é todo mundo junto. Porque tá todo mundo trabalhando, é todo mundo igual, é todo mundo... E isso, eu falei pro Cleiton, é maravilhoso. Uma pessoa que se levanta pra criticar o Luciano, desculpa, cara, a pessoa não tem o mínimo de bom senso. Não precisa concordar politicamente com ele. Não precisa, não é sobre isso. Mas sobre a história de vida dele, sobre o que ele fez. Conhecer a pessoa, né? E o quanto que ele é bondoso, ele ajuda muita gente, sabe? Ele faz muito trabalho social. E o quanto que ele é uma pessoa simples, a família dele toda, né? Dos valores, ele tá com a esposa dele já, muitos anos, ele tinha postado recentemente, né? Muitas pessoas julgam ele, talvez acham que ele faz isso só pra se engrandecer na internet ou pra se aparecer, né? Mas, cara, quem conhece ele de perto vê que ele realmente é generoso. Ele foi um dos caras que apareceu por necessidade, porque tinha um boato, não sei se vocês vão lembrar, né? A história, lembra? Por que ele virou influencer? Não. Não. Foi na parte política aí, né? Começou havia aí. um boato na internet de que a Havan era do filho da Dilma. Isso eu não vi. Não. Isso, cara, eu tô falando de 2014. Uhum. E aí eles fizeram uma campanha dizendo, não, o Luciano Hang é o dono da Havan. Por quê? Porque havia um boato, porque é filho de político, que a Havan começou a crescer, e a internet começou a viralizar fake news dizendo que não, Tentaram distorcer. A Havan é de um político, Começou né? a se posicionar daí, falar a verdade. Disse, não, a Havan é do Luciano. Luciano, dono da Havan. Essa foi a primeira campanha de marketing. Esse aqui é o Luciano, dono da Havan. Foi assim que ele começou. Eu me lembro porque na época eu sempre tive uma vertente política, né, de posicionamento e tal, e eu me lembro que na época foi muito forte isso. Foi assim que ele começou. Então, tipo assim, o problema as pessoas olham para o Luciano com esse olhar político porque ele teve que se posicionar e aparecer por causa da política, porque havia um boato na internet de que a Havan era... Sabe aquela coisa, quando o cara começa a crescer, não, porque tá traficando droga, é porque tá... Sabe? Todo mundo tem pra falar mal do empresário. É um pensamento medíocre. O cara não consegue crescer honestamente, sabe? Sim. Não, esse ali é agiota, tá traficando droga, não sei o quê, sabe? Sempre começa a falar mal do cara. E aí ele teve que se posicionar, né, cara? Só que assim, se tu for analisar, que nem o pessoal fica... O Luciano, ele não para, ele tá o tempo todo ali, viajando, abraçando as pessoas. Como eu falei, é uma pessoa muito simples. Ele não precisava disso. Ele é um bilionário. Tipo, ele não precisava ter essa vida, entendeu? Ele poderia hoje, tranquilamente, deixar a empresa rodando e viver a vida dele, né? Mas não, ele tá lá, ele bota a cara dele a tapa, ele defende, porque é uma questão do que ele é, do que ele defende, do que ele acredita. E é isso que falta no nosso Brasil, sabe? Pessoas empreendedores, empresas, que realmente eu não tô falando só de política, tô falando de valores, eu tô falando de se posicionar, levantar e defender isso. Até porque eu acredito que o Brasil tá onde tá, porque muita gente boa se calou. É aquela velha máxima, quando os bons se calam, os maus tomam conta. Eu concordo com isso. Eu também defendo isso. E a gente chegou e a gente entendeu isso muito claramente. Eu defendo que as pessoas se posicionem. Isso. Que elas defendam o que elas acreditam. Sempre com muita humildade também, né? Até a gente mantém aquele painel ali, ó, tem o que eu sei que não sei e que eu não sei que eu não sei. Uhum. Porque é necessário ter humildade. Né? A gente não sabe tudo. Não. A gente não pode... Né? Tem muitas realidades, muita gente que infelizmente não tem acesso a conhecimento. A gente tem que saber entender isso também. Mas não é ser omisso.
É ter um posicionamento baseado nos princípios, nos valores, no bem-estar social, no bem das pessoas, né? Porque no fim é isso que a gente quer, né? Que as pessoas vivam bem, que as pessoas vivam melhor, que a gente possa se dar bem. Não é isso, tipo, no fim, quando tu tá vivendo ali com um princípio cristão e tal, tu quer propagar o bem, propagar o amor, né, cara? A gente sempre vai amar as pessoas, mas não é por causa disso que a gente tem que concordar ou passar pano para as atitudes, para as escolhas, para os Sim. comportamentos, entendeu? Quando a gente critica um comportamento, uma postura, eu não tô odiando a pessoa. Eu Tu tá tô criticando o o comportamento. comportamento. Porque a gente quer que as pessoas mudem. Assim como eu fui feminista, assim como eu votei no PSOL, assim como a gente se divorciou e a gente foi transformado, a gente acredita que as pessoas que hoje fazem más escolhas, que hoje têm determinados comportamentos, elas podem viver uma transformação e ser uma pessoa diferente. Sim. Não é porque você cometeu um erro que esse erro te define pro resto da tua vida. Não. Você pode escolher ser diferente, você pode viver algo novo. Só que para isso você tem que enxergar que o que você está fazendo é errado, que o que você está fazendo é ruim. Eu tive que olhar e ver assim, cara, feminismo não funciona, tá destruindo minha família, tá destruindo minha vida, tá destruindo minha maternidade. Isso não é funcional, isso não é bom, não foi o que Deus projetou para mim. E aí eu tive que mudar. Enquanto eu achava que aquilo, não, mas é bom e eu ficava defendendo isso, não tinha mudança. Cara, é bem profundo isso, né? Eu gosto de fazer esse registro, apesar de que o nosso mote aqui é trocar ideia, a gente quer ouvir essas coisas, né? Mas a gente sempre acaba falando de política, né? Filosofia, o Alemão e a Fernanda que acompanham as gravações sempre entra. Mas nunca fizemos um registro tão profundo assim dessa visão. E é legal a gente poder compartilhar, né? Ô Cleiton, e pra gente contextualizar um pouco, o que é a tua loja de automação? A gente falar um pouquinho do business que ajuda a sustentar a família aí. Sim. O principal parceiro que eu tenho é a VEG Automação de Jaraguá do Sul, né? Eu trabalho com esse tipo de material, que daí é voltado mais para a indústria, mas também tem a parte residencial, que é a parte de automação, parte de interruptores, câmeras, parte de conectividade, né? E tu vende os produtos. Isso, é só uma revenda. Tu é uma revenda da VEG, digamos assim. E também trabalho com outras linhas de produtos que a VEG não tem, também ofereço essa solução E para as hoje indústrias. tudo no digital. Tá migrando mais pro digital porque veio com força, né? Mas eu tenho meus clientes já fomentados, ali de Pomerode e região, que são os compradores, que 83% já eram tudo via WhatsApp e e-mail. Então eu acabei até fechando minha loja física, que eu ficava lá o dia inteiro despendendo esse tempo desnecessário. E agora fico só em escritório, dando apoio para ela e respondendo essa demanda digital. E você e a Jennifer tá ajudando nessa questão da loja? Tu faz a parte do marketing também? Como é que é? Assim, no começo eu ajudava, mas o que acontece? Como eu tenho essa mania de querer meio que controlar, foi uma coisa assim que Deus falou assim pra mim: deixa ele se virar, sabe? É que a gente precisou ajeitar a casa. Então, teve um momento, como ela falou, já era feminista, ela tomava as rédeas em casa. Então, ela entendeu que, cara, o homem da casa é ele. Então, deixa ele desenvolver esse negócio aí, se virar. Então, ela pegou e se conteve no canto dela, né? E eu fui desenrolando o negócio aos poucos. E hoje ela fica só focada mesmo nos vídeos dela e dando o aporte necessário pra mim. E hoje... Pode falar. Eu cuido mais do funcionamento da casa. Tipo, ele tava de mudança, então a minha responsabilidade estrutura, né? é limpar, cuidar das crianças, né? Preparar a janta, almoço. A gente tá em dieta hoje, seguindo dieta com as academias, que a gente voltou com força. Eu tenho a dieta dele, ele só senta e fala, ó, hora do lanche, tá E como ali é que é a a tua comida rotina pronta. de gravar vídeo? É diário? Às vezes, tem dias que eu não gravo, mas hoje eu tô tentando colocar uma rotina de gravação. E tu montou Porque senão... um cronograma, assim? Tu tens A gente tá nesse caminho, porque eu migrei faz 3 semanas, né, desse modelo de negócio de vir em casa. Então, ainda tô estruturando, tá uma bagunça lá a garagem, né, e a gente vai ter essa rotina também no ramo digital, eu sei que eu também preciso, porque eu fico às vezes 4, 5 dias sem postar nada, e para esse mundo a gente tem que ter uma constância, né, uma organização. Então ainda não eu há. acho que o maior desafio do mas vai empreendedor ter. digital é essa construção de conteúdo, né, É que cara? a gente entende uma coisa, assim, a gente aprendeu. Primeira coisa, antes da gente organizar essa parte, a gente começou a organizar a casa, a nossa vida pessoal, a gente começou a organizar. Porque sempre atrás de um CNPJ vai ter um CPF. Exato. Se o CPF ele não organiza a vida dele, pessoa, o CNPJ vai ser desorganizado. CPF forte, CNPJ forte. Exatamente. Então a gente entendeu isso. Então a gente sentou, tipo, agora faz uma semana só, que ele realmente tá em casa, 100%, e a gente sentou e falou assim, tá, qual vai ser a nossa rotina? Que horas a gente vai acordar? A gente vai levar as crianças pra escola, o que a gente vai fazer depois? Rotina, sabe? E a primeira coisa do dia é o quê? Levamos as crianças pra escola, é oração. Depois é o momento de quartinho de cada um vai pro seu canto lá, vai fazer oração.
E aí tá lá, aqui é oração, aqui agora é trabalho, agora é comer não sei o quê, agora E é muitas mudanças, né? Vocês viveram Muitas. bastante coisa. Inclusive desfilaram a primeira vez na Oktoberfest. Também. Claro, Muito legal. maravilhosa. Com os Foi legal, tulipeiros. foi Foi muito legal. massa. A gente se conheceu lá, pra quem não sabe. Sim. Aliás, eu já conhecia vocês, né? Mas a gente teve a oportunidade Não de se pessoalmente, conhecer né? pessoalmente Uhum. lá, né? Você obviamente, já conhecia a história de vocês pelo digital. E foi bacana, né? Uma experiência massa, né? Foi muito legal. A Oktoberfest, tem muita gente. A minha esposa, outro dia, postou alguma coisa. E alguém que a gente falou com a nossa filha, né? Sim. E alguém colocou ali, porque tão apologia ao álcool e tal, né, cara? Aí eu pensei assim, cara, é uma pessoa mal amada, né, cara? Mas foi a minha preocupação, porque eu sou um cara mais, mais consciente. Eu Mas- falei pra ela, cara, a gente recebeu esse convite, muito legal, mas vai ter gente falando. Tipo Mas, assim, cara, se tu parar pra pensar, a Oktoberfest, ela tem uma vertente germânica tradicional, e a cerveja, ela tem tudo a ver com a história da Alemanha, de Munique, como um alimento, como uma Uhum. tradição, né? A cerveja, ela é mal, a cerveja não é mal, o que é mal é a bebedeira, tu Sim. ficar, tu se embriagar, tu passar dos limites e tal, que isso ninguém quer. A gente bebe com tranquilidade, com... Claro. E realmente foi o que aconteceu, porque eu pensei, cara, o grupo se chama Os Tulipeiros, vai ser bebedeira, meu, e eu sou cristão, cara, como é que eu posso falar de Deus e lá, né, representar um grupo assim, tipo assim, mas, cara, participei, foi sensacional, tivemos a oportunidade de ir de E a novo. galera não pira o cabeção. é um Ninguém, negócio cara, é muito tranquilo. respeitoso e a gente entendeu o que é comemorar a vida, de fato, sabe, as amizades que a gente fez ali, A cultura. Legal. é lugar de gente feliz, cara. E essa questão É muito do legal. álcool e do cristão, como a gente. O católico ele já é mais tranquilo. É. Eu sou de berço luterano, é mais tranquilo, né? Vai ter a festa de igreja, tem a cerveja lá, a galera toma uma Chopinho cervejinha, e tal. e chopinho tranquilamente. Mas a gente que hoje é evangélico, a gente percebe que tem um tabuzão. Eles assim. pegam no pé Tipo, da gente. evangélico não pode beber. Mas eu não penso assim. Eu acredito que assim, ó. Eu acho que isso é distorcer. Assim, vamos lá, respeitando todos os evangélicos. Sim, cada né? um faz o Sem que. polêmica aqui na mesa agora nessa Sim. questão. Mas é explícito, né, de que na vertente cristã é explícito de que o mal está no Nos excesso, excessos. na bebedeira e não no uso, né? Até porque, porra, Jesus transformou Água em em vinho. vinho, Foi o né? primeiro milagre, né? É. Foi o primeiro milagre. E eu penso que assim, ó, você tem que saber qual é a tua pedra de tropeço na tua vida. Vamos supor, se você realmente tem um vício em álcool, né? Isso. O alcoolismo causa destruição na tua casa, tu não sabe ter limite. Se tu começa a tomar um copo, daqui a pouco tu tá loqueando, então você não pode beber. Porque Exato. você não tem governo sobre o álcool. O álcool te governa. Assim como outras coisas. Por exemplo, tem muitos homens que têm problema com pornografia. Exato. A gente conheceu pessoas na igreja que a gente sabe da história que o homem tinha muito problema com pornografia, por exemplo, e que o Instagram era algo que despertava esse gatilho. Porque ele entrava no Instagram, começava a aparecer um monte de mulher de biquíni e levava ele para esse lugar. Esse homem fez o quê? Excluiu o Instagram. Agora eu vou dizer que nenhum homem mais pode ter rede social. Sabe que a pornografia, Entendeu? tocar num tema polêmico, isso é uma das maiores epidemias do mundo hoje. Sim. É uma mais pandemia. vícios. É um Mercado dos maiores multimilionário, o que mais gira a internet, a transmissão é a pornografia. vícios. Loucura, É. né? E ninguém E o fala sobre acesso é isso. muito cedo também. É. Esse que é o problema. Não, a gente tem mais ou menos a mesma idade, tô com 34, você A deve gente tem ter... 33. Eu sou de 90. A minha geração foi a primeira a ter uma autoexposição à pornografia. A nossa geração foi a Nossa. primeira a ter uma autoexposição à Começou pornografia. na o advento da adolescência aí, né? internet. E é um Mas problema hoje- seríssimo que pouca gente fala, cara. Ou a distorção mental ela é tão grande do relacionamento entre visão de homem e mulher, respeito, isso destrói a mente Não, da pessoa. cai testosterona. Fora o vício, né? Cai, né? A dopamina, Eu tive um caso próximo que a gente quis desabafar comigo e tal, que é um problema sério. Particularmente, assim, vamos lá, né? A gente entende por que o homem faz isso. O homem tem esse instinto e tal, né? Quando a gente era moleque, dava risada, brincava com essas coisas e tal, né? banheiro do Era o Gugu que era tinha, o né? programa de Não, a final gente de isso semana. era o programa domingo da Só família. tem uma polêmica na mesa hoje, né, galera? Mas assim, ó. É nós, né? Tá Não tudo tem bem. como fugir. Tudo bem. Não, tá tudo bem. Mas quando tu pensa assim, cara, tem gente que minimiza, né? Ah, nada a ver, só tá vendo. Cara, e não, tem gente Não. que. Tem gente que vai pros extremos e que acaba até, sei lá, mudando de sexualidade porque vai tanto no vício, tanto na loucura e chega Exato. tão fundo nesse poço que acaba se E eu perdendo, né, cara? digo assim, isso é uma coisa que eu acredito, né? Não tem estudos para comprovar, mas eu acredito que, por exemplo, o excesso de pedofilia hoje é fruto do extremo consumo de pornografia. Por quê? Eu também já fui adolescente, também consumia pornografia.
até no início da vida adulta, ele consumia também. O que você percebe? No começo, você nunca consumiu nada. Você vai lá ver uma foto de uma mulher sem roupa, aquilo é ok. Isso. Só que cada vez tu precisa de um estímulo maior Exato. para conseguir chegar lá. Por isso que é um vício. E por que então, tipo assim, tem pessoas que vão nascer com problema de pedofilia, mas eu acredito que o excesso de consumo vai Cara, levando a esse lugar faz também. sentido, eu acho até que tem alguns estudos nesse sentido, né? E isso é um pouco assustador, porque ninguém fala sobre isso. Até legal a Não. gente tocar nesse assunto, né? É um negócio bem polêmico e que pouca gente conversa, assim. E talvez tem pessoas aí que estão sentindo, que estão, às vezes, nesse fundo do poço e não sabem que isso pode ser uma doença, né? E o mais interessante é que isso era uma época atrás, que a gente falou dos homens, era mais comum. Boa parte das mulheres já está sendo influenciada por esse mundo também e se viciando. Uhum. Então, isso teve introdução na nossa vida na adolescência. Mas a gente não tinha conhecimento e não existia, ainda como tu falou, tem pouco acesso a isso, de conhecimento do que realmente isso causa na mente humana e em relacionamentos. tido algo novo. Que é tido A gente que como leu algo mais leu? banal, né? É que Era quando a gente fala, normal. quando a gente fala do álcool, por exemplo, o álcool ele é algo que inevitavelmente acaba influenciando as pessoas ao teu redor. O vício no álcool, o vício nas drogas, tipo assim, o vício nas drogas é algo que estraga a família, que o cara perde dinheiro e tal. O vício no jogo, o cara perde dinheiro, influencia a família. Mas o vício na pornografia é algo que fica muito no particular, né? Uhum. Tipo assim, influencia muitas vezes só a vida do casal, porque aí o homem começa a ter disfunção erétil, a mulher começa a perder a libido, Mas né? é uma grande porta para traição também. Isso, não, mas aonde que eu quero chegar? Fica no íntimo. O impacto, não fica- o impacto é menor no nível social, ele é mais um impacto mais íntimo. O máximo que vai impactar é às vezes no cônjuge. Sim. na né? família. Começa aí. E aí tu acaba isso acaba não sendo É não que perde tocado o nesse brilho, assunto. tu não consegue mais olhar pro teu cônjuge e sentir prazer de ver como uma pessoa. Mas foda, é que, cara. assim, É bem a complexo. gente consumia na adolescência. Psicologicamente. A gente consumia na adolescência e aí consumiu durante boa parte da vida adulta também, até ter esse Criar discernimento, consciência criar e ler sobre o consciência. tema e entender a profundidade. E né? tu via na TV, por exemplo, você via podcast, vinha sexóloga, vinha pessoas falando e falava assim, não, isso é normal, isso é natural. É até importante que o ser humano tenha esse momento de intimidade pessoal, porque quem como é que eu falo assim, quem não faz sexo consigo mesmo não vai querer fazer com os outros. Ainda, vamos supor assim, pintavam um universo colorido de que isso era normal, era natural e que fazia parte da realidade do homem e da mulher e muito mais do homem, porque o homem precisa, tal. Aquela coisa dos homens ter grupo no WhatsApp onde fica se mandando pornografia. É. Isso era naturalizado, é naturalizado ainda hoje. É algo visto como ok. Mas é um vício como outro qualquer. Mas É. é um vício. É um vício e isso é um problema. Óbvio, isso pode ser um vício, assim como beber não é um problema, tipo assim, óbvio, tu não quer se expor a isso necessariamente, mas não é um problema se acontecer uma exposição a Não, claro, né? não vai Oh, ser. meu Deus, o mundo acabou. Não, todo mundo tem o direito de errar, né? Ponto. Mas que nem a bebida, tudo em excesso é um problema, tudo que você torna num vício é um problema, é uma disfunção, então tu tem que tomar cuidado justamente com a tua incapacidade de governar aquilo. Governar, como eu falei, a bebida, agora no nosso caso, na nossa história, na nossa família, a bebida pra nós nunca foi um problema. A gente bebe, mas também se ficar 2, 3 meses, 4, 5 meses sem beber, a gente fica. Nosso problema, já que a gente tá em polêmica, eu vou trazer, foi o dinheiro, né? Porque antes do divórcio, o problema dela era ser feminista, o meu era dinheiro. Então, o meu Deus era o dinheiro, o mamon, que eles falam, que é o diabo aí do dinheiro. E o meu coração sempre esteve nele. Eu corria muito atrás desse tipo de lugar, de ficar rico a curto prazo. E chegou uma época que eu conheci o mercado financeiro. Foi bem no comecinho lá, que, puxa, eu vi o cara com uma plataforma no celular lá, aquele gráficozinho. Quando abriu Opções. quando abriu a bolsa pra CPF, Era né? B3, a bolsa para CPF. Daí o cara falou, tu baixa o aplicativo aqui, tu aporta dinheiro, olha só, aqui numa curva rápida eu já consegui isso, pá. Daí eu pensei, meu A Deus, grande ilusão do day Os trade. Cara, influencers do day semana trade. que vem eu vou pedir a conta nessa empresa porque eu vou ficar rico ali. Baixei o aplicativo, comecei a botar dinheiro lá e comecei a primeiro Pior que botar... aposta, né? Meu... Aí comecei a colocar em mercado. Primeiro coloquei em ações, né? Renda fixa. Mas depois eu conheci o tal do day trade, que são operações Índice curtas em mini-dólar. segundos. E aí o bicho pegou. E isso Aí aí perdeu. vicia de um jeito Ele animal. perdeu tudo. Ele Perdi. perdeu Aí tudo. queimei todo o dinheiro, peguei dinheiro com meu pai emprestado, banco. E aí a coisa complicou em casa também, Foi isso porque que causou o
o divórcio. Foi isso. Eu fico surpreso que, cara, de boa falar sobre isso, né? Cara, e o pessoal vem e me ataca. Eu gravei um vídeo no Instagram, tem um lá, Antes falei. da polêmica, ele falando que ele foi viciado nisso. E o pessoal vem e me ataca, tipo, às vezes nos comentários, eu boto um comentário com eu boto uma foto com meu filho, o pessoal vem e coloca lá, tigrinho, Cleiton, achando que vai me afetar. Cara, se eu expus pro mundo, cara, eu tô resolvido com isso aí. Vocês não me sabem, é porque afeta. a gente sempre falou A abertamente verdade, do quando ela é divórcio. trazida à luz, cara, ela não te atrapalha mais. Cara, Jesus curou isso aí, já era. E foi assim que eu restaurei minha família. O dinheiro hoje tá abaixo dos meus pés. Então foi uma coisa que eu curei na minha vida que reformulou a nossa casa também. Que legal, cara. Porque Então o pessoal tenta atacar a gente com as verdades. Eu era feminista, ele tinha, e na época ele trabalhava, tanto que ele torrou todo o dinheiro que ele saiu do trabalho dele, tinha 5 anos de fundo de garantia, etc. Pegou todo esse dinheiro e torrou. Só que eu não sabia. Porque é aquela coisa que a gente vive hoje no mundo, né? Você não pode ser dependente, porque aí o casal casa e fica com conta separada. Cada um com a sua Isso é o conta, maior ninguém erro, tem né? acesso. Eu sempre Não, falo, como é que é? Um só corpo, um só espírito, um só bolso, um né? só bolso. É conta Tem essa conjunta, conversa. o dinheiro é de todo mundo. E aí também para a questão de controle, porque se a gente vivesse uma realidade de conta conjunta, ele não ia ter torrado tudo, porque eu ia estar tendo acesso. Eu ia entender o que estava acontecendo. Mas a gente vivia com contas separadas e como o Cleiton falou, assim, o dinheiro era... Sabe que na cultura germânica isso acontece bastante, porque o alemão é mão fechada, né? Sim. Vamos ser honestos. O italiano também, né? É verdade, é verdade. Lá em Quer ver Tirol, o polaco, então? se passar no rio com as mãos cheias de areia, chega lá... Meu, eu era demais, cara. Deixa eu agradecer os patrocinadores rapidinho pra gente ir pra final. Manda ver. O papo tá bom, mas temos que fazer os reclames aqui, fechou? Galera, você já conhece, não custa lembrar, a Arte Pro Comunicação Visual é a nossa patrocinadora master, né? Eles que estão aqui na BR-470 em Blumenau, com letras, caixas, totens, adesivos luminosos, envelopamento de frota, tudo que você precisar para comunicar o seu negócio, você pode contar com a Arte Pro Comunicação Visual. A Sicredi é a primeira e a maior cooperativa de crédito do Brasil, ela está presente em todo o território nacional, com mais de 9 milhões de associados e quase 3 mil agências. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta na Sicredi. Fernando Construções, a sua casa de alto padrão no Vale Europeu, do terreno a chave na mão, a melhor solução é com a Fernando Construções. Forma mais barata de construir, de ter a sua casa é construindo ela, e a obra não precisa ser seu nome de dor de cabeça, não. Entre em contato com o Fernando Construções, aí você vai se surpreender com o atendimento deles. Ponsone, espaços que conectam no mercado há 35 anos com lojas em Blumenau e Rio do Sul. A Ponsone tem o foco em proporcionar ergonomia e conforto para todos os seus clientes, com projetos especiais, né, com móveis planejados, também a parte de móveis modulares, um showroom completo para você que quiser revolucionar aí no seu home office, no seu escritório, pode contar com a Ponsone e seguir eles nas redes sociais. Quer sentar nessa mesa aqui? Entre em contato com o time do Empreenda SC, entenda um pouco mais. A gente quer contar a sua história aqui no nosso podcast. Jovem Pan Blumenau 88.7, Conecte Assessoria Imobiliária e Restaurante Dona Ana são os nossos apoiadores e patrocinadores. No empreendasc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Tamaturgo e a gente está com a Jennifer Milberts Steinzak e o Cleiton. É isso, né? Cleiton Steinzak. Steinzak, tá certo, né? É isso aí. Eles que são influencers, né, na área digital aí, viralizaram aí, a gente falou de um monte de tema polêmico aqui, mas é legal, a gente, é até importante deixar claro que o nosso mote aqui é falar de negócio, empreendedorismo, mas principalmente falar de pessoas, né, falar de posicionamento, falar de vida, né, eu acho que de alguma maneira a gente sempre inspira as pessoas com as nossas histórias pessoais. E eu fico muito feliz, já de antemão quero agradecer vocês por compartilharem, abrirem, falarem abertamente sobre temas que são polêmicos e que podem daqui a pouco refletir na vida das pessoas que estão na nossa audiência, né? Exatamente, esse é o ponto-chave que eu queria falar até. Inclusive, todos esses vídeos que a gente colocou ali, que ela assumiu que ela era uma feminista, que a gente se divorciou, que eu fui viciado em dinheiro, e todas essas coisas que a gente coloca na internet ali, é justamente para mostrar para as pessoas que existe esperança, até o nosso posicionamento político. Porque eu sempre fui de um perfil muito tímido e qualquer tema que tinha antes sobre política, eu pulava fora. Principalmente quando Porque, alguém... nossa, quando alguém chegava e, tipo, dizia... É desconfortável. Atacava ele, de certa forma, ele se retraía, sempre. né? Então agora, depois de toda essa onda que teve, eu comecei a me posicionar e vi que isso é transformador. Então todos esses temas que a gente colocou ali é para realmente mostrar para as pessoas que existe salvação. Que mesmo que uma família está indo para a ruína ou que se divorciou, tem como recuperar, tem como restaurar. Vale a pena. Um cara que quebrou a banca, que nem eu, quebrei a cara com o dinheiro, tem como recuperar. Como negócios também, né? Não é porque você quebrou uma vez
que você faliu um negócio uma vez, que você não tem que começar de novo, muito pelo contrário. Sim, exatamente. Né? O lado político tá no lado errado, dá pra mudar também a cabeça, dá Tem que pra levantar. ser melhor. É isso aí. Deixa eu perguntar pra vocês, o que vocês acham desse projeto, do que a gente tá fazendo aqui, do Empreenda? Dá um feedback pra nós, do podcast, gostaram da experiência? A experiência A é ideia- muito legal. Eu acho que só agrega a todo mundo, né? E temos a agregar também a aprender mais com outras pessoas. É um papo, acho que daria pra fazer o dia inteiro aqui, né? Legal. Eu Gostou, acho, eu acho muito bacana essa questão de ecossistema. As pessoas elas têm que entender que quando você está unido com pessoas que buscam evoluir, que buscam construir e que se unem nesse propósito, todo mundo cresce. Então é Legal. importante empreendedores, empresários caminharem juntos, porque um dá apoio para o outro e a gente sempre tem o que aprender. A gente aprende com vocês, vocês aprendem com a gente e o objetivo sempre tem que ser o quê? Evoluir, crescer. E o dinheiro, os negócios, é uma consequência. Legal. Ambiente Bacana. certo, com pessoas certas, só faz a gente crescer. Pra gente fechar e dizer pra vocês que é uma alegria, foi mais de uma hora de papo aí e o objetivo acho que foi cumprido e teria muito mais o que falar, né? Na verdade, a gente poderia ficar horas conversando, que sempre vai ter tema pra gente trocar ideia. Sim. É muito bacana a gente poder fazer esse registro. Como é que vocês se imaginam daqui, sei lá, 5 anos? Qual que é a meta aí? Onde é que A gente vocês- entregou a nossa vida para Jesus, então os planos são dele. Eu já cheguei a chorar algumas vezes por conta disso. A gente se vê em palco mudando multidões, assim, apresentando nossa história de vida. Eu não sei como, porque eu não sabia nem falar, na verdade. Eu era tão tímido a esse ponto, e aos poucos ele tá me lapidando, me transformando. E o projeto de Deus é que a gente salve muitas pessoas, principalmente em relacionamentos, casas, Essa é a ideia. divórcios. É essa visão que a gente tem. Como eu falei, eu vou estar participando de um treinamento, de um curso, treinamento de alto impacto, início de novembro. Vou para São Paulo, ficar 7 dias fora, as crianças vão ficar com o Cleiton, né? Tá um pouco preocupada? Não, é mais a minha saudade mesmo, né? Que vai bater. A minha eu sei que esposa vai ia dar ficar conta, preocupada. eu sei que vai dar conta. Eles vão sobreviver. Vai estar com a roupa descombinando? Vai. É. Um pé de meia Inimigos de da cada um. moda, tal. Inimigos da moda, normal, mas vão sobreviver, né? Mas porque é assim que a gente se vê, é assim que a gente entende esse chamado. E a gente também entende que todos esses ataques, ataques muitas vezes infundados, né, a gente, é uma forma de querer calar. Porque Davi, ele foi ungido rei quando ele era um pastor de ovelhas. E o leão tentou matar ele, o urso tentou matar ele. Ele tentou ser calado antes dele chegar a ser rei. Todas as pessoas eram contra ele. Todas as pessoas eram Ninguém contra. Ele apoiou. era fraco, ele era só um pastor de ovelhas. Então eu digo assim, a gente tem muito a evoluir, a gente tem muito a crescer e aprender. Mas a gente entende que a gente tem um propósito, que Deus levantou a gente para alguma coisa. E ele não levantou a gente só para botar polêmica na internet. Não é sobre isso. É sobre tocar vidas. A gente quer que a nossa história seja uma história de esperança. Legal. De reconstrução, de recomeço. Como eu falei, o teu erro não te define. O teu passado não te define. Mas o que você vai fazer dali pra frente. Legal. Viver em culpa, viver em tristeza, viver em vitimismo nunca vai servir. Então, daqui a 5 anos, é isso que a gente se imagina. Tocando e transformando vidas. Cara, que massa. Espero que daqui 5 anos vocês assistam esse vídeo e percebam que chegaram lá. Que se vocês têm um sonho, eu espero que vocês persigam. E o objetivo de fazer o registro aqui é justamente esse. Que vai ficar na internet, se o YouTube não quebrar, né, galera? A gente vai ter esse vídeo registrado. Eu vou pra baixar poder... Jennifer e Cleiton, parabéns. Obrigado. Espero que tenham gostado da Gostamos, experiência. obrigado. Bom, Espero sinceramente também que seja a primeira vez que a gente se esbarre aí pelos podcasts da vida e pelos eventos. Quem sabe a gente faz mais coisas juntos aí. E sigam firmes no propósito de vocês, né, cara? Fico muito feliz de ter feito esse registro. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, gente. Prazer. Tamo junto. Muito obrigado pelo convite. Valeu. Foi um prazer. Tá com a gente até agora aí, cara? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Bom, um episódio polêmico, né? Quem acompanhou viu. Vale a pena compartilhar. Eu acho que é bem legal, principalmente pra gente poder debater ideias. Deixe seu comentário aí, né? Faça parte do nosso ecossistema. No empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. Esse foi mais o EmpreendecCast para vocês. Valeu!